nós temos um filho, a primeira coisa que nós pensamos é no futuro deles. Então, costumamos no decorrer do tempo programar a vida para os nossos filhos. Eu acho que não tem uma mãe, um pai que seja, que programe de uma forma diferente, que não o melhor para eles. Mesmo que às vezes esse o melhor não pareça para eles o melhor. Mas quando nós somos visitados por uma doença mental grave, como é a esquizofrenia, a gente passa a mudar um pouco o curso da nossa história, o curso da história dos nossos filhos. Eu costumo dizer que a gente passa a sofrer o luto de um filho vivo. Obviamente, para esses que já estão com a doença um pouco mais avançada, porque começaram o tratamento muito tarde, ou porque tiveram a negativa, né, durante toda essa trajetória de tomar os medicamentos, de fazer o tratamento. E sabemos que a cada surto, o cérebro vai ficando mais comprometido. Então, quando o nosso familiar, que nós amamos tanto e que programamos tanto para a vida deles, se tornam nossos dependentes eternos, né? Uma responsabilidade duplicada, triplicada para nós. Passamos a pensar, não tanto de uma forma racional, né? Porque a mulher já é mais emotiva, mas a gente tem que ter um certo equilíbrio, o racional, o emocional, o espiritual, né? Para que a gente possa sempre estar fortalecida. Mas é preciso que a gente tome algumas precauções com o decorrer do tempo, para que a gente possa também deixar preparado alguma coisa para eles, caso a gente parta, né? Antes. Seria muito bom se a gente pudesse programar na nossa vida, para a vida deles, algo que fizesse sentido para todos, que não passasse a ser visto como um certo egoísmo. Quando a gente às vezes fala, eu espero que Deus me leve junto com ele, né? Ou que ele parta junto comigo, para que a gente não tenha que partir com aquela preocupação, como que ele vai ficar, será que quem ficar com a curatela dele, ou quem não ficar com a curatela, mas ficar olhando por ele, será que vai cuidar? Ninguém vai cuidar como a mãe, ninguém vai cuidar. Ninguém vai tomar o lugar de mãe, ninguém toma o lugar de uma esposa, ninguém toma o lugar de uma filha. Mas sabemos que o amor de mãe é incondicional e que a gente tudo é capaz, né, de enfrentar para que eles possam viver com mais tranquilidade e dessa forma nós também. Mas esse luto que a gente vive de um filho vivo é enfrentar muito mais do que se possa imaginar. A gente enfrenta os nossos medos, né, todos os nossos receios, os preconceitos que a gente enfrenta por aí, o medo, né, que é aquele medo do suicídio, que nós sabemos que é algo que sempre está ali rondando a nossa vida, o medo do bullying, né, que eles venham a sofrer, ou numa faculdade, ou até mesmo quando eles estão em cursinho, ou na empresa que trabalha, quando conseguem trabalho, quando eles são negados para um trabalho por conta da sua condição e por aí afora, né? Então, os medos que nos cercam, que nos rondam, fazem, obviamente, que a gente fique um pouco mais, digamos assim, super protetora, né? E esse viver o luto de um filho vivo é uma coisa que dói muito, porque é você olhar para o seu familiar, olhar para o seu filho e não conseguir ver nele a alegria que ele tinha antes, a motivação que ele tinha antes, a vontade que ele tinha antes, né? Assim como você não vê amigos que eles tinham, né? Possíveis namoradas que tiveram namorados, né? A possibilidade de uma carreira, tantas coisas que é natural que um jovem passe, mesmo que sejam dolorosas, que sejam custosas, difíceis, mas que todos acabamos passando no decorrer do tempo, né? E que a gente vai vencendo essas barreiras.
Mas para a pessoa com esquizofrenia, a gente sabe que essas barreiras, elas, elas se intensificam de uma forma, elas vão tomando um tamanho, né? É um muro sem fim. E o quanto isso nos dói de saber, né, que esse amanhã que a gente tanto espera, às vezes parece estar ficando cada vez mais difícil de chegar perto da gente, de chegar perto dos nossos filhos. E a nossa preocupação é a cada ano que vai passando, é a cada ano que a gente vai envelhecendo, a gente vai também perdendo algumas forças, né? A gente vai perdendo aquele brilho que a gente tinha, né, de esperança, e a gente vai vivendo esse luto, né, de forma que a gente ainda tem a esperança de que eles saiam desse estado para que possam obter uma vida um pouco mais, eu digo até decente. E o que a gente pode fazer com relação a isso? É difícil a gente falar o que pode fazer, porque cada um encontra na sua rotina, né, o que é melhor no seu dia a dia para lidar com esse familiar que tem esquizofrenia e que já não vive mais daquela forma de antes. Eu acho que as pessoas romantizam muito a esquizofrenia quando falam, é possível trabalhar, viver, casar, constituir uma família e viver de uma forma normal. Eu, eu até hoje eu não vi alguém que se encaixasse em todos esses itens 100%. Então a gente precisa deixar de romantizar a esquizofrenia e passar a enxergá-la como de fato ela se apresenta no nosso familiar. E como eu falei, isso vai depender, sabe, se fez o tratamento, quantos medicamentos já tomou, se deu certo com um, se já tomou 3, 4, 5 antipsicóticos, se já fez ECT, né? Se fez tratamento, teve tentativas de suicídio, faz uso de substâncias, né? Tudo isso é um apanhado que a gente precisa colocar ali no papel, né? Aliás, na balança, e coloca ali o peso, né? Para isso, o que eu posso fazer? Com a dependência química, qual que é a atitude que eu devo ter diante dessa pessoa? Extremamente difícil da gente falar, porque a dependência química é uma coisa assim que eu tô para conhecer alguém que tenha a resposta certa do que fazer com a pessoa dependente química. Aí junta a dependência química com a esquizofrenia, vocês imaginem, né, a intensidade que é esse sofrimento para ambas as partes, porque eu não acredito que a pessoa que seja dependente química, ela seja feliz na condição que ela vive. As pessoas costumam usar de fuga, né? Na maioria das vezes, ou vai por curiosidade, ou vai por uma fuga, e acaba se aprofundando e se jogando cada vez mais nessa areia movediça, né? Qual de nós, no passado, na nossa juventude, já não fez alguma coisa como fuga? E as fugas, elas se apresentam de diversas formas. Não é apenas em droga, em bebida. Algumas pessoas se refugiam no sexo, outras se refugiam em jogos, né? Outras se refugiam no gastar demais. Então, tudo tem um porquê, né? Resta saber o que foi que levou e como tratar, né, essa dependência, aquilo que virou, que se tornou uma dependência, que de repente começou com uma comprinha pela internet e daqui a pouco se tornou um baita de um problema que a pessoa não consegue mais deixar de comprar mesmo sem ter condições. Então, trabalhar tudo isso é preciso, né, todo um acompanhamento aí de profissionais, né, capacitados para poder fazer essa pessoa encontrar nela, né, o que a levou a isso e o que pode fazer para que saia disso. Mas com a esquizofrenia junto, tudo se torna um pouco mais difícil. Então, a gente que tem ou teve um familiar, né, envolvido nessa situação da dependência química mais a esquizofrenia, é um pisar em ovos, é, sabe, diante de uma coisa que
ninguém te dá a resposta, ninguém te dá a solução. Existem sim, né, algumas possibilidades, mas até você acertar numa dessas possibilidades que se apresentam, isso leva muito tempo. E aí vai o sofrimento aumentando, você sofrendo e o teu familiar danificando cada vez mais o cérebro dele. Então a gente passa a ter, em muitos casos, é, dentro da própria casa, um manicômio. Eu escutei de uma pessoa, num evento que eu fui em São Paulo agora há pouco tempo, onde ele falou para mim: Sara, dentro da minha casa, eu posso te dizer que é um manicômio, porque há 10 anos a minha irmã não sai de casa e a minha mãe fica cuidando dela porque ela tem esquizofrenia. Então, as pessoas, elas falam, né, do fechamento dos locais. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Fechamento de hospital psiquiátrico para colocar leitos em hospitais gerais. Eu não vejo por que você não tem um local específico para tratar uma pessoa que tenha um transtorno, que tenha uma doença mental. Por que tem que ser no hospital geral? Né? Se existe, às vezes, só o Hospital do Câncer, aqui nós temos o Erasto Gärtner, em Curitiba, né, que trata somente o câncer. Por que a gente não pode ter um hospital psiquiátrico? E vem com aquele papo de que é judiado, é maltratado, é isso e aquilo. Em qualquer lugar você pode ser, inclusive no hospital geral. Você pega uma enfermeira em meio carrasca, um auxiliar de enfermagem, sei lá, às vezes até médico, né? E você vai sofrer maus tratos, né, por aqueles que deveriam, na verdade, estar tratando de você. E isso independe de ser SUS, convênio, particular. Vai muito de nós termos sorte. Então, eu acho que essas situações que a gente enfrenta, desse luto de um filho vivo, ou luto de um familiar que está vivo, mas que não está ali, né? Se encontram distantes, se encontram com apatia, ou se encontram totalmente desconexos da realidade, ou quando não, vivem para buscando situações para te confrontar. Eu preciso procurar assim cuidar nas palavras, né, para que as pessoas não interpretem mal, porque a gente luta muito para acabar com o estigma da esquizofrenia, mas a gente também precisa falar certas verdades daquilo que a gente enfrenta. Por isso que eu falo, não romantizem a doença. Não romantizem como acontece nos filmes. Sempre falo, em filme tem trilha sonora, dá para você rebobinar, dá para você pausar, voltar da onde você parou. Na vida real não é nada disso, né? Não tem controle remoto para você parar a pessoa quando ela está verborreica, quando ela está falando sem parar, quando você vai, ela vai atrás de você, falando toda a vida, ou quando ela levanta de repente desorientada, sem noção de onde ela está, do que ela está fazendo, sabe? Ou quando ela está agressiva verbalmente com você, quando ela tira para como é que eu posso falar, para te malhar. Eu acho que essa é a palavra certa. Aquele dia que eles acordaram para malhar você, né? É o dia de malhar o Judas e o dia de malhar a mãe ou a irmã, enfim, aquele que cuida, né? Porque eles parecem que fazem um certo revezamento, né? Às vezes eles pegam, hoje vai ser a bola da vez, vai ser a mãe, na outra bola da vez vai ser minha avó, a outra vai ser minha irmã, ou vai ser meu pai, meu irmão, meu filho, enfim. Mas a gente sabe que acontece isso, nós passamos por esse processo. E feliz daquele que não passa, né? Que de repente a doença veio, aceitou o tratamento, está tomando os remédios bonitinho, está conseguindo lá fazer o seu trabalho, o seu estudo, dentro do tempo dele, mas está. Agora, para a maioria de nós que enfrenta a esquizofrenia no olhar verdadeiro de como ela se apresenta, é muito mais complicado. E eu não quero com isso aumentar estigma ou preconceito. Ao contrário, eu acho que é através dessas conversas, desses diálogos que a gente pode chegar num comum acordo de familiares para que nós possamos nos unir e verificar no que nós podemos melhorar na saúde mental
no Brasil, em particular a esquizofrenia. Eu estava lendo hoje a respeito do IPVA para pessoas com autismo. Aqui no Paraná, né, já parece-me que há 5 anos que tem essa isenção. Por que a pessoa com esquizofrenia não se encaixa? O autismo é uma deficiência psicossocial. A esquizofrenia é uma deficiência psicossocial. Por que não se encaixa? Porque no autismo a maioria é criança. Mas e qual que é a diferença de você cuidar de uma criança e de um adulto que precisa ser direcionado o tempo todo por você que é cuidador? Né? Então são questões como essas que a gente precisa conversar, que a gente precisa batalhar para a gente também conseguir, não apenas para eles, mas para a gente, porque nós é que estamos à frente de muita coisa. Esses dias uma mãe estava falando que quando ela vai no médico, que ela leva o filho, somente o filho entra, ela não pode entrar, o médico não aceita falar com ela. Por que não? Será que um médico que estuda esquizofrenia, ele não sabe que eles podem estar delirante e que também eles são manipuladores, que quando eles querem eles manipulam e manipulam muito bem, inclusive a gente, né? Então, é delírio, é manipulação, é a personalidade, é da doença, são coisas que nós como cuidadoras e como mães principalmente, conhecemos muito bem como que é o dia a dia do nosso filho, como que é o caráter, como é a personalidade, quando eles não estão bem, da esquizofrenia e quando eles estão bem. São duas pessoas opostas. Não quer dizer que mexa com o caráter dele quando ele não está bem. Mas eles mudam de comportamento. O discurso é outro. Basta ver que quando eles estão delirantes, né, quantas coisas eles falam sem sentido. Tem sentido para eles. Mas qual é o sentido diante daquilo que é considerado normal? Então, a gente precisa lutar muito para que esses assuntos venham mais à tona, para que profissionais mais discutam a respeito disso, inclusive na saúde do cuidador, porque a nossa saúde mental também vai se esvaindo aos pouquinhos. E esse luto que a gente vive diariamente, de quando você vê, por exemplo, falo por mim, que com 14 anos de tratamento com meu filho, indo super bem, né, sem problema algum, agora, dias atrás, desde o Natal, que ele resolveu parar com medicamento, aí ele já teve praticamente uma crise, ele saiu do eixo, eu vivi um inferno e ainda estamos naquele processo de readaptação, porque retomou os medicamentos agora. Mas foi desde o Natal até praticamente final de semana, vivendo, sabe, nesse altos e baixos que vai te detonando aos poucos. É como se a cada dia você levasse um tiro, né? Que não fosse fatal, mas que vai te machucando. Uma hora pega aqui, outra hora pega do outro lado, daqui a pouco pega na perna, na outra perna, no quadril, sabe, no pé. E assim você vai ficando, vivendo dessa forma, onde as pessoas aí que romantizam muito, acham assim, olha, manda lá pro CAPS, tá? Eles vão conversar, lá eles vão fazer o tratamento. Quem leva? Quem é que consegue levar uma pessoa que não se vê com esquizofrenia para o CAPS? Será que é tão difícil as pessoas entenderem aquilo que nós mães gritamos quase que diariamente? Quem é que consegue pegar uma pessoa com esquizofrenia que não aceita ter a doença, que não aceita tomar um medicamento para ir no CAPS? Eu não sei que varinha de condão é essa que esse pessoal tem, que eu ainda não descobri. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa dependente química. Eu sei porque eu tenho pessoas chegadas a mim, né, no alcoolismo, que falam, não, você não vai beber hoje e tal, segura em casa, segura um dia, 2 dias, uma semana, não tem quem segure um filho, sabe, dia após dia, sendo que eles também trabalham, né, porque não pode beber. A pessoa, ela tem a noção de que ela não pode beber, só que isso é uma coisa muito maior do que querer. Vai no CAPS, a pessoa que eu conheço foi no CAPS, aí faz aquela rodinha de pessoas com transtornos mentais e de outros que são dependentes, então misturam duas coisas num só, porque quando é dependência química mais um transtorno mental, tudo bem. Agora, pega um que nunca
não tem nenhum transtorno mental, e junta com aquele que tem transtorno mental, sabe, faz uma bagunça na cabeça da pessoa. Então ela ia lá nessas reuniões do CAPS, onde somente um conseguia falar, porque botava para falar, não parava mais, uma roda ali de pessoas, de usuários do CAPS, aí um, dois falavam no máximo, aí terminava a roda de conversa, cada um para suas casas, e essa pessoa não saía tratada de lá. Qual era a conclusão? Voltava para o boteco para beber. Qual é a solução que você vê? Internar. Aonde? Comunidade terapêutica. E aí você passa a ver os erros também de algumas comunidades terapêuticas. Mas quais são as soluções que o governo dá para nós familiares? Quais são os locais que nós devemos tratar? No CAPS, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que somente quem passa na pele, quem tem um filho com transtorno mental grave e adicção, é que sabe do que eu estou falando. Eu acho que 2 em 100 talvez consigam se tratar, o resto não trata. E é balela falar que se trata. Nós não temos profissionais capacitados para isso. Aliás, a gente não tem profissional quase capacitado em local nenhum, né? Nem na Guarda Municipal, nem na Polícia Federal, Civil, o que seja. A gente não tem em lugar nenhum o preparo de pessoas, né, que estejam realmente capacitadas, por exemplo, de agir diante de uma pessoa em surto psicótico. Agora, imagina, se esses que são profissionais, às vezes até mesmo da saúde, não sabem lidar num momento de um surto psicótico, nós que somos mães, sozinhas em casa com eles, a gente tem que aguentar tudo isso dia após dia, 365 dias do ano, 24 horas por dia. Quantas noites você já ficou sem dormir? Quantos dias você teve no teu ouvido a pessoa falando sem parar, te xingando, te ameaçando? Quanto tempo? Quantas vezes você teve vontade de pegar, abrir a porta da tua casa, sair e não voltar mais? Mas as pessoas não veem esse nosso lado. Então, quando a gente fala do luto de um filho vivo ou o luto de um familiar vivo, é por todas essas questões que nós enfrentamos, mas que infelizmente alguns ainda permanecem, sabe, nesse silêncio, nessa não vontade, acho, de querer nos ajudar. Então, para isso, nós precisamos cada vez mais conversar, dialogar, procurar grupos de apoio, redes de apoio, né, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar não apenas, né, esse apoio uma na outra, mas que juntas, em algum momento, nós possamos fazer algo para mudar um pouquinho, que seja a situação do tratamento da saúde mental no nosso país. Mas para isso é necessário a união. E as mães têm todas as ferramentas do mundo para conseguir mudar. Se você se juntar com mais 10 da tua cidade, uma outra com mais 10 da cidade dela, e todas juntas vamos para Brasília fazer um panelaço lá e vamos pedir que mudem, que inclua, que tire, que faça, que não aconteça, eu duvido que a gente não consiga. Mas para isso as pessoas precisam querer mudar, porque a gente quer que os filhos mudem, a gente quer que haja cura para a esquizofrenia, a gente quer que haja inclusão da pessoa com esquizofrenia no mercado de trabalho, né, em todos os locais, mas nós, como cuidadores, nem sempre tomamos frente a tudo isso que a gente quer que o outro faça, mas que parte muito da nossa responsabilidade, da nossa decisão de ir lá e fazer, né, de pedir para fazer acontecer. Eu espero ter te ajudado um pouquinho nesse vídeo, né, que é mais um vídeo para você refletir sobre como você lida com este luto de um familiar vivo, dessa pessoa que está ali em corpo, mas em mente ainda não se encontra junto a você, aos demais familiares e com eles próprios. Comenta aí, compartilha esse vídeo, pessoal. Se inscreva no canal, é muito importante, porque você se inscrevendo no canal e você colocando ali no sininho, você sempre vai receber notificações de novos vídeos, mas você se inscrevendo e você curtindo o canal, vê isso como um assunto que é importante e levar isso, sabe, para outras pessoas, para que elas possam ter acesso a essas informações, porque a gente sabe que como mãe, né, a gente só vai encontrar ajuda geralmente de outras mães,
né? A gente encontra aquelas palavras certas de outra mãe, de outra pessoa que passa pela mesma situação. Dificilmente um profissional ele vai ter esse mesmo conhecimento que nós mães temos, né? Eles têm o conhecimento daquilo que eles estudaram, mas essa experiência empírica que a gente tem, né, de experiência própria, de viver o dia a dia com uma pessoa com esquizofrenia, é totalmente diferente daquele que trabalha num hospital ou daquele que atende no consultório. Porque, gente, tem médico psiquiatra que nunca viu uma pessoa em surto psicótico. Isso eu garanto para vocês. Que tem médico que nunca ficou na frente de uma pessoa em surto psicótico, né? Então estuda, mas nunca viu. Então nós sabemos melhor do que ninguém aquilo que nós precisamos e o nosso familiar também. Então, curte, compartilha, comenta e vamos fazer o assunto chegar cada vez mais distante para quem sabe algum dia a gente possa alcançar as pessoas que realmente precisam ouvir vídeos como os nossos para que saibam das nossas dores. Até mais.